Olá, meus amores, bom dia. A aula de hoje é sobre a Grécia Antiga. É uma aula dando continuidade à aula anterior. Bem, a aula vai ser dividida em dois momentos. No primeiro momento, nós iremos conhecer um pouco sobre a origem da Grécia. E no segundo, a divisão histórica da Grécia Antiga. Sim, porque ela é extensa. Então, eu vou dividir dentro desses dois momentos. E, além desses dois momentos, vocês terão um outro slide, uma outra aula posterior a essa, na próxima semana, que nós iremos abordar a economia, a política, a sociedade, a religião e a mitologia da Grécia Antiga. Ou seja, gente, a história da Grécia ela é bem extensa mesmo. Então, é isso. Vamos começar. Bem, e a gente vai começar com um questionamento também sobre o porquê estudar a história da Grécia Antiga. Quero lançar esse questionamento para vocês, né? Bem, para entender melhor sobre os diversos conceitos e valores e conhecimentos que surgiram através dessa sociedade e que elas acabaram influenciando direta ou indiretamente a civilização ocidental. No caso, gente, as grandes sociedades, os países, eles foram influenciados pela Grécia Antiga. A Grécia era vista como o berço da civilização e ela contribuiu. O período pré-homérico, vamos agora para a divisão histórica, tá? Como eu falei, a divisão histórica está dividida em 5 períodos. O primeiro período é o pré-homérico. Esse período, gente, é um período que não data muitos registros históricos, por isso o nome pré-homérico, porque nesse período não foram encontrados alguns registros e ocorreu entre 2000 a.C. e 900 a.C. É um período que caracteriza mais a fixação dos povos nômades, né, no território da Grécia e esse processo de moradias oicos, que foram as primeiras grandes famílias, que depois teve o nome de Genos, e posterior aos Genos veio as polis, que são as cidades-estados, que cada um passou a ter sua autonomia e isso em sua independência. Já no período homérico, esse período sim, né, os primeiros registros históricos vai ser contado por Homero através de poemas. E ele vai criar aí dois grandes famosos poemas, o chamado Ilíada e Odisseia. O Ilíada, que narra a história da Guerra de Troia, que tem até filmes falando sobre isso, e a Odisseia, que narra a história do herói, né, o Ulisses, que narra a história dele e o seu retorno à terra natal. E é interessante esse período porque Homero ele vai ser o primeiro a registrar alguma coisa sobre a Grécia. E nesse período também vai ser desenvolvido essa questão muito mais bem desenvolvida, a questão dos gêneros, da organização familiar, a base familiar, chamada grande família, que não necessariamente precisava ser de sangue, que era, na verdade, uma espécie de organização social. E depois o surgimento das polis, as cidades-estado. O período arcaico, né, que é o terceiro período e é considerado por alguns historiadores um dos períodos mais edificantes da história da Grécia, porque foi um período onde teve muito aumento populacional e econômico também. Foi um período em que a Grécia se desenvolveu bastante e que levou à fundação de várias colônias, como Bizâncio, Nápoles. Houve também o desenvolvimento intelectual, né, o desenvolvimento da filosofia e do conceito de democracia. Foi nesse período aí que surgiu a democracia, mas a democracia da Grécia ela era meio que, de uma certa forma, uma falsa democracia. Por quê? Porque a palavra em si quer dizer que o poder emana do povo, o poder vem do povo. E na verdade não era bem assim, porque somente alguns homens maiores e livres e tivessem dado conhecimento podiam votar.
O voto de fato era direto, não precisava de representantes, porém mulheres não podiam votar, escravos não podiam votar e estrangeiros também não podiam votar. Ou seja, era uma espécie de falsa democracia, porque nem todo mundo podia votar. Era uma política. No período clássico, gente, esse período é conhecido como a Idade do Ouro, e nesse período aí algumas cidades e estados vão se desenvolver e vão se destacar, como Atenas e Esparta, e vão também se unir. Elas eram individuais e autônomas, mas elas vão ter que se unir para enfrentar os persas, que nesse período estava cobiçando muito esse território grego, ambicionava muito ganhar e invadir esse território. Então eles realmente houve uma guerra entre os persas e os gregos, e eles se uniram, essas cidades e estados, a famosa Liga de Delos, para combater os persas. Saíram vencedores nas guerras, chamada Guerra Médica, mas posterior a isso, Atenas e Esparta teve um conflitozinho, o que gerou a Guerra do Peloponeso. Esse conflito foi gerado por conta da ganância de Esparta de ambicionar ser a melhor, e também Atenas, que juntou todo o dinheiro arrecadado da guerra e, em benefício próprio, construiu obras e arquitetura e investiu na arte, e assim as outras cidades e estados não ficaram satisfeitos com essa situação, inclusive Esparta, o que levou à Guerra do Peloponeso, e Esparta saiu vencedora. E por fim, o período helenístico, que ocorreu entre 338 a.C. a 30 a.C., com vários conflitos, né? A Grécia já estava totalmente desestruturada, o que facilitou a invasão de Filipe, que era o rei da Macedônia, que acabou entrando e invadindo a Grécia e tomando a Grécia para si. E após a sua morte, seu filho Alexandre Magno, ele deu continuidade a esse domínio e estendeu mais ainda o seu território dominando até a Índia. Certo? E por hoje é só, gente. Vocês respondam esse exercíciozinho aí no caderno de vocês, no livro na página 142, tá bom? Respondam. Na próxima aula a gente vai fazer a correção. Tchau e beijo.